vamos dar continuidade ao nosso curso Ministros e Ministério. Hoje iremos estar na segunda aula, tá? Segunda aula, na sua apostila, a página de número 2. No rodapiazinho no final tem o número 2, segunda aula. Hoje iremos falar sobre o que é o ministério. Bem? Falamos semana passada sobre o que é o ministro e hoje iremos falar sobre o que é o ministério. Se você perdeu a primeira aula, já se encontra na internet, você já procura lá, você pode assistir o vídeo, se ficar acompanhando a apostila e ver o vídeo que já está na internet e compartilhar com os outros também que não puderam estar na primeira aula, tá? Então vamos lá, segunda aula, o que é um ministério? Aqui colocamos algumas definições do que é um ministério, tá? Então aqui, segundo o dicionário, diz que ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, de uma atividade ou um trabalho. Outra definição, ocupação exercida por alguém, algum cargo, função ou profissão. Trazendo isso para o contexto bíblico, o ministério cristão é o exercício do dom de uma pessoa na obra de Deus. No Novo Testamento, a palavra grega para o ministério é diaconia, e indica a prestação de algum tipo de serviço ou trabalho. Então aqui temos uma referência bíblica em Atos 6, versículo 4, que está escrito assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério. Ou seja, essa palavra ministério, no original grego está escrito diaconia, da palavra. Então os apóstolos aqui identificavam o seu ministério, o seu chamado, e aqui foi quando foi levantado os primeiros diáconos. A gente viu semana passada que diácono é alguém que está a serviço, é um obreiro. E aqui os apóstolos, quando eles identificaram que as pessoas estavam trazendo para eles algumas outras tarefas, algumas outras responsabilidades, eles se prepararam e declararam aqui em Atos capítulo 6, nós não deixaremos de executar o nosso ministério, não podemos deixar de executar o nosso ministério para podermos resolver aquele outro. Então por isso ele foi levantado os diáconos, mas eles identificaram que o ministério dele, do apóstolo, era a oração e a palavra. Eles tinham um chamado, eles tinham as suas tarefas, era separada em oração, eles tinham um tempo de oração, orar para a congregação, orar por si próprios também, mas também de preparação da palavra, para poder compartilhar a palavra. Então eles acabam revelando aqui que o seu ministério era a palavra e a oração. Então, tem pessoas que são separadas para esses dois tipos de ministério, e aqui vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o ministério. Dando continuidade à nossa apostila aqui no número 1, temos outras definições do que vem a ser um ministério. Então, primeiro, devemos cumprir o chamado que Deus estabeleceu para cada um. Na referência bíblica, aquela que está em negrito aqui na apostila, é Colossenses 4,17, diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Tá? Então aqui é um alerta, um chamado, assim, mostrando a nossa responsabilidade, da gente atentar, da gente discernir, da gente praticar, da gente cumprir, entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério e cumprir. Então atenta para o ministério, ou seja, atenta para o teu serviço que recebeste de quem? Do Senhor. Para quê? Para que eu cumpras. Então cada cristão, você é um cristão? Amém. Então cada cristão, ele recebe um chamado da parte do Senhor, ele recebe uma tarefa. Você crê nisso? A sua tarefa não é apenas vir para a igreja, sentar no banco, bater palma na hora do louvor, vai muito além disso. É necessário você vir cultuar o Senhor, vir para a igreja, ajudar aqui com as palmas, com a sua voz, glória a Deus, mas vai muito além disso, muito além. Então Deus tem um serviço para cada um. 2. Cada cristão é um membro do corpo de Cristo e recebe diferentes dons e chamados. Aí tem a referência aqui de 1 Pedro 4,10. Cada um, novamente está falando cada um, não está falando apenas alguns, está falando cada um. Você está falando de mim, está falando de você. Cada um administre aos outros o dom como recebeu.
Então cada um administre o seu chamado, cada um exerça o seu ministério. Em 1 Coríntios 12:7 nos fala sobre que o Espírito Santo, a todos concede dons. Então diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Então a cada um o Espírito Santo vem e nos capacita com os dons. Então ele nos chama, nos convoca para a sua obra e nos capacita para a sua obra. O 2 aqui, o 2 aqui vimos que o Espírito Santo distribui dons a todos. 3. Todo cristão foi chamado por Deus para a sua obra. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente a palavra está nos mostrando que todos nós fomos separados, nação santa, povo separado, escolhido, a fim de anunciar, ou seja, há um propósito, há uma missão, há um chamado. Então todo cristão, ele recebe um chamado. Todo cristão, ele tem uma missão para ele cumprir. Mas sabemos que não podemos enterrar o nosso dom, que não podemos ser negligentes com o dom que recebemos da parte do Senhor. Então, se na sua mente, nos seus pensamentos existir essa possibilidade de você pensar que Deus apenas separa pastores, missionários e alguns músicos para a obra, isso cai por terra. Deus chama a todos para servir. A todos, Deus, o Espírito Santo dá dons e Deus espera que todos exerçam o ministério. Então você é um ministro, você é um servo, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Você é um ministro e você também tem um ministério. E Deus te chamou para a obra. Deus, vamos continuar aqui, o 4. Todo dom em ministério se faz necessário e tem o mesmo propósito: edificar a igreja. Aí é a referência, 1 Coríntios 14:26. Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. O propósito é esse: que haja diversidade de dons, mas que tudo seja para a edificação do corpo de Cristo. Edificar, Todo ministério, o quinto aqui, todo ministério, para essa tarefa, é importante. Em 1 Coríntios do 12, do 18 ao 22, nos fala sobre o corpo de Cristo. E ali nos fala que não existe membro mais importante que o outro, que todos são necessários. Então aqui nessa referência aqui de 1 Coríntios, nessa referência aqui, capítulo 12, do 18 ao 22, vamos ver, Paulo está identificando o corpo de Cristo como um corpo físico. E esse corpo físico necessita de todos os membros. E não existe um membro mais importante que o outro. O que pode existir é um departamento, é uma tarefa mais vista do que a outra. Alguém pode estar trabalhando nos bastidores, o outro pode estar se apresentando, digamos assim, bem na frente de todos, Mas não por isso um é mais importante que o outro. Um necessita do outro. Tanto a pessoa que está ali, exercendo um departamento que é visível, ele vai precisar daquele departamento que está por trás dos bastidores. E um necessita do outro, assim como o corpo, um necessita do outro. Então, quanto mais a gente compreender isso, e cada um se encaixar no seu próprio dom, no seu talento, aí a gente vai ver o corpo de Cristo crescendo, frutificando. Vamos continuar aqui, Deu para entender que todo ministério, todo departamento, toda tarefa é importante, que não existe tarefa nem departamento mais importante, todos são úteis. O evangelismo é preciso, a pregação é precisa, a intercessão é precisa, os louvores são precisos. Então o ministério infantil é preciso, a recepção, a ajuda, o socorro, são todos os departamentos que são necessários. E não existe um mais importante que o outro. São todos necessários e todos têm que ter o mesmo propósito: edificação do corpo de Cristo. Então vamos dar continuidade aqui, que diz assim: seu ministério é determinado por sua formação, habilidades, personalidade e experiência. Assim como cada espécie de animal usa sua própria característica e sua habilidade única, que demonstra sua função e a sua tarefa.
pássaros voam, os peixes nadam, alguns animais correm e outros pulam. E cada um usa seu dom, sua habilidade e característica para um propósito. Assim nós também devemos descobrir e usar todo o potencial com o qual Deus nos presenteou para cumprir o nosso chamado e propósito. Então, essa frase que a gente colocou, né, e a gente trouxe assim, como as espécies animais, né, a gente consegue compreender o plano que Deus tem para cada espécie, né, os animais, os insetos, né, tudo que Deus faz tem propósito, quanto mais o ser humano. E Ele nos concedeu talento, habilidades, né, cada um é um ser único, cada um tem a sua própria experiência, seu conhecimento, e fora isso ainda tem a capacitação espiritual, que os dons espirituais. Mas Deus vai usar todo esse contexto para nos colocar num departamento, num ministério, onde que nós aprendemos e recebemos aquela capacidade de podermos atuar naquele departamento, naquele ministério. Então por isso que é importante a gente entender que não podemos estar no lugar que escolhemos, ou não podemos estar no local que alguém nos determinou estar. Não, existe um lugar certo, numa pessoa certa. Então é isso que precisamos, né? Não adianta você colocar o pássaro voa. Então você coloca um pássaro dentro de uma gaiola. Ele é bonito, né? Continua cantando, continua podendo ser visto, observado, mas ele já deixou de exercer o seu ministério. Ele já não consegue mais voar. Você está brecando o potencial que ele tinha. Você pegar um peixe, mesma coisa, colocar dentro de um aquário, né? Você está diminuindo o potencial que ele tinha. Você não deixa mais ele descobrir, nadar, procriar. Ele está preso. Então você acha bonitinho, você curte, você alimenta ele, então ele já não sabe mais como se alimentar, e assim vai. Assim também é com os departamentos do ministério. Precisamos nos conhecer, precisamos identificar qual é o nosso potencial, quais as nossas características, para a gente poder colocar isso, apresentar isso ao serviço, usar o nosso maior potencial para servir ao Senhor. Então aqui vamos falar um pouquinho a respeito de talentos, dons e ministério. Talentos, dons e ministério. Talentos. Todos nós temos milhares de talentos. Tem pessoas que têm talento que o outro não tem. Às vezes tem pessoa que é talentosa para subiar. Tem pessoa que é talentosa para contar piada. Tem pessoa que é talentosa para cozinhar. São talentos. São habilidades, né? Mas existem talentos, existem habilidades naturais, que se aprende, que se adquire, né? Que alguns têm mais facilidade que outros. Então, talentos são habilidades especiais, não adquirida, mas algo que se desenvolve naturalmente. Vamos entender o que é talento, a gente falou sobre o que é talento. Então, são habilidades especiais, mas é algo que se desenvolve naturalmente. Tá? Vocação é a tendência, atitude, característica, inclinação, modo de pensar. E aí agora sim, 1 Coríntios 10, 31, aquele versículo que diz assim: portanto, quer escumares ou bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então todo o nosso talento, toda a nossa vocação, né, toda a nossa capacidade deve ser para a glória de Deus. Podemos usar todo aquilo que temos de melhor, de característica, de qualidade, devemos usar para a glória de Deus. Se você tem um talento, né, você não pode enterrar, tem uma vocação, você sabe falar, você sabe, eu gosto de narrar filme. Então imagina você num teatro que bíblico, com as crianças, e você é o autor daquela cena. Então você está usando a sua vocação, você está usando esse seu talento para a glória do Senhor. Então o seu talento, a sua vocação deve ser feito para a glória de Deus. O chamado, dons, talento, vocação e dons. Dons são capacidade concedida pelo Espírito ao servo para usar em favor dos outros. São presentes, são ofertas. Então a palavra dom significa presente. Então é um dom espiritual. Aquilo que Deus vai nos capacitar. É algo que Deus te presenteou para você fazer o quê? Exercer o ministério. O dom nunca vai ser para você se aparecer. O dom nunca vai ser para você se exibir. Deus ele vai te dar o dom para você servir.
E quanto menor você for, e quanto mais humilde você for, e quanto mais simples você for, mais o dom vai atuar em você. E quanto menos as pessoas olharem para você, enxergarem você, aplaudirem você, mais Deus vai usar a sua vida usando aquele dom. Deus te dá um dom de cura. E as pessoas agora começam a falar, você é o cara, a grande campanha com o nome tá, e o teu nome desse tamanho, o Espírito Santo é pequenininho, nome usado pelo Espírito Santo. O nome do cara é esse tamanho, o Espírito Santo é assim. Então, a grande campanha do homem tal, o homem tal, peraí, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quanto mais simples, né? A gente vê isso na vida dos apóstolos. Eles curavam, eles faziam os milagres, faziam os sinais, as pessoas iam lá, se encostar os seus pés, Pedro perguntava, levanta que eu sou humano que nem você. Aí uma cidade foi adorar eles rasgaram as vestes, falaram, não, vocês estão errados, a glória é para Deus. Eu não sou nada, é Deus que fez, é o nome do Senhor que salva, é o nome do Senhor que cura. Então eu sabia que isso é um dom, um presente, é uma ferramenta do Espírito Santo, eu sou o vaso, Ele que é o Senhor. Então isso é um dom espiritual. E aí nas próximas aulas a gente vai estar falando tanto dos dons espirituais como os dons ministeriais. Então aqui, dons, a gente falou sobre dons, agora aqui chamado que é um ministério, é cargo, ofício, separado para um serviço. Então a pessoa foi chamada, a pessoa faz parte do ministério, do departamento. Ele foi separado para aquela função. Então a gente viu talento, vocação, dons e chamado. E por último aqui, a gente vai falar sobre paixão ministerial. O que vem a ser isso? Uma paixão ministerial. Essa palavra paixão, às vezes ela é colocada com um forte desejo da carne. A gente vê essa palavra como uma palavra às vezes negativa, mas a gente vai usar para o lado positivo, tá bom? Tem um lado positivo que eu queria falar sobre essa paixão. Paixão ministerial, paixão por servir. Significa um sentimento de emoção levado a um alto grau de intensidade, entusiasmo, muito vivo por alguma coisa, disposição favorável. A paixão é o desejo dado por Deus, que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. A paixão lhe ajuda a saber onde servir, ela lhe dá a direção, ela lhe dá a motivação e energia para servir uma determinada área de ministério. Por quê? Aqui a gente vê a paixão de Cristo, a gente colocou aqui a paixão de Cristo, não, a paixão ministerial de Cristo. Nessa versão aqui, nesse versículo, João 4,34, diz assim, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus estava com fome, os discípulos levaram comida para ele e falou, não, a minha comida consiste em realizar, em fazer a missão daquele que me enviou para realizar a sua obra. Ou seja, estava acima de qualquer outra coisa. A vontade de Cristo estava acima do prato de comida que eles levavam. Podia ser uma lasanha, podia ser um frango, podia ser batatinha frita, podia ser qualquer coisa. Ele falava, não, eu em primeiro lugar, eu vou priorizar a obra que Deus tem na minha vida. Então ele colocou assim. E aí agora eu te pergunto, não sei se você entendeu que a gente colocou essa paixão. Ela é uma dica, ela é uma ferramenta no seu coração para você identificar o seu chamado. A gente falou sobre dons, a gente falou sobre talento, tudo deve ser usado para a glória do Senhor, tudo Deus vai usar, as experiências, as habilidades, tudo que você conhece, tudo que você sabe para você poder executar o seu serviço, o seu departamento. E agora a gente colocou essa palavra paixão ministerial, ou seja, é um forte desejo de servir na obra. E aí a gente colocou algumas perguntas aqui que vai te ajudar a você descobrir o seu chamado. Isso vou te estar te dando direção de casa, né? Você vai depois pegar essas perguntas aqui direitinho e vai responder ela para você começar a identificar alguma porta, identificar algum departamento, algum ministério, algum chamado, para você começar a sonhar com a obra do Senhor. Então algumas perguntas delas são essas: onde Deus me quer? Onde servirei ao Senhor? Né? Responda com o coração aberto. O que você mais gosta de fazer na igreja? Não pode ser nada. Qual o serviço cristão que lhe dá maior prazer?
Em que ministério você quer servir ao Senhor? Em que atividades da igreja a liderança lhe pede ajuda? Se um companheiro indicar você para algum trabalho específico, qual seria? Alguém fala, você sabe quem pode fazer isso? Aí o teu amigo fala, ele sabe, ele conhece, ele tem essa habilidade. Qual o assunto ministerial que mais lhe atrai? Qual foi o trabalho que você realizou com muita satisfação? Ao final de que trabalho você se sentiu realizado? Em qual área você poderia dar a sua contribuição efetiva, levando a um melhor funcionamento? Onde Deus me quer e onde eu servirei ao Senhor? Essa é a pergunta que você vai responder. Você vai me trazer isso em outra folha, e dali a gente vai começar a orar e vai começar a ver pessoas que vão ter o mesmo propósito, porque Deus vai levantar outros departamentos no ministério. Então a gente viu que todos somos chamados, todos devemos trabalhar para o Senhor, queremos usar nossos talentos, nossos recursos, nossas habilidades, tudo para o serviço do Senhor. E agora esse questionário vai começar a nos mostrar em qual área que nós sentimos mais prazer, mais vontade de atuar, qual é a área que a gente sente. Outro dia eu estava falando com o Vinícius, e ele estava me falando que quando ele sai da igreja, não que isso é fácil, ele sai para uma viagem, sai para algum outro local, e ele está lá um período, em missão, é lá que ele percebe que há uma unção diferenciada na vida dele, que ali ele percebe que Deus está usando ele naquela área. Ou seja, ele percebe, quando eu estou ali fora falando com as pessoas que não conhecem a Cristo, é que a unção de Deus vem na minha vida. Então, e isso que me motiva, isso que me deixa alegre. Eu fico triste de me afastar da comunhão, eu fico triste de estar longe da minha igreja, mas o que me alegra, o que me satisfaz é saber que a unção de Deus está na minha vida quando eu estou naquele local. Então, ele conseguiu identificar onde que a unção de Deus está operando na vida dele. E isso traz uma satisfação, traz uma alegria. Porque o Senhor não quer que você venha chateado servir a Ele. O Senhor quer que você sirva a Ele com alegria, com disposição, dando o seu melhor. Então, é uma maneira de você também identificar qual é o seu ministério. Amém?